Muito bem, gente, a coluna Sua Saúde desta semana traz o Dr. Edgar Vicente de Souza, um dos mais longevos médicos aqui da cidade de Canoinhas, já atendeu muita gente, já atua há 48 anos na medicina, há mais de 30 anos trabalhando aqui na cidade de Canoinhas, e hoje, muito mais do que uma conversa que a gente vai ter com ele, é uma homenagem, porque ele foi citado como um dos pioneiros da cirurgia vascular, o que é um grande mérito, né, doutor? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Essa publicação que o senhor está trazendo para a gente aqui é uma espécie de uma antologia, né, um histórico da cirurgia cardiovascular no Brasil, é isso? Seria mais um histórico da cirurgia vascular periférica em Santa Catarina. Na verdade, a cirurgia vascular periférica em Santa Catarina iniciou por volta de 1975, né, em Florianópolis, com a primeira turma de cirurgiões vasculares que fizeram a especialidade em Santa Catarina. E desses quase 50 anos que existe a sociedade, foram surgindo, né, primeiramente em Florianópolis, depois espalhando-se mais pelo Vale do Itajaí, as cidades mais perto ali de Florianópolis, e finalmente foi indo para o interior do estado, né? Então, aqui na região, eu fui o primeiro cirurgião vascular a chegar em Canoinhas e mesmo aqui em toda a nossa região. Canoinhas, Mafra, Portunhão, toda essa região aqui, até a minha chegada não existia cirurgia vascular. Existia o Dr. Neomar em Portunhão, mas ele é cirurgião cardiovascular. Então ele fez mais essa parte relacionada com o tórax. Mas ele exercia a cirurgia vascular também, né? Mas não, digamos assim, não relacionado com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de Santa Catarina. Canoinhas, sem sombra de dúvidas, o senhor foi o primeiro a trabalhar com isso. Sim, justamente. Em Canoinhas eu fui o primeiro a trabalhar. E essa antologia e esse livro, né, ele traz um histórico de todo o estado. Como é que eles fizeram esse levantamento? Como é que foi essa questão? São os que são filiados, né? São os que são filiados à SBACV em Santa Catarina. Que é a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Cirurgia Vascular. Isso que o senhor começou a trabalhar com cirurgia, o quê? Mais de 30 anos com a cirurgia vascular? Na verdade, me formei em 1975, daí prestei serviço militar durante 2 anos, depois mais um ano, naquela época, 1 ano de cirurgia geral. Hoje o pré-requisito para angiologia e cirurgia vascular são 2 anos de cirurgia geral, e a cirurgia vascular é mais 2 anos. Hoje já existem as subespecialidades, né? Dentro da angiologia e da cirurgia vascular já está se dicotomizando, porque com avanços tecnológicos, novas subespecialidades vão surgindo e cada vez as coisas se tornam mais complexas, né? Então, basicamente, eu sou um cirurgião da primeira linha ainda que se formou, que fazia de tudo, né? Hoje nós temos, além da cirurgia vascular, existe a angiorradiologia, existe a cirurgia, existe a ultrassonografia vascular e, mais recentemente, a cirurgia endovascular, porque hoje as cirurgias, não digo as cirurgias venosas, mas principalmente as cirurgias arteriais, elas se fazem hoje mais por via endoscópica, né? Por via endovascular, do que cirurgias abertas. Cirurgias abertas em cirurgia arterial, elas são bem mais raras. Hoje a evolução tecnológica foi tão grande assim, que a maioria das cirurgias arteriais da parte vascular são feitas por via endovascular. É muito diferente do que era quando o senhor começou. Exatamente, completamente diferente. Então o senhor tem que estar se especializando e se aperfeiçoando continuamente, né? Exatamente. Só que infelizmente em Canoinhas essa parte de cirurgia endovascular, existem muitas limitações técnicas, né? Você para fazer uma cirurgia endovascular precisa, antes de mais nada, de ter um bom equipamento de radiologia, porque é feito tudo através do raio-x. Todas as progressões dentro do sistema vascular são feitas por catéteres, e esses catéteres vocês olham no ecrã da radiologia.
E aqui no hospital nós só temos um aparelho que é usado mais para auxílio em cirurgias, e ele, como ele é usado por todo mundo e só existe um, é uma temeridade fazer uma cirurgia endovascular, porque se no caso de um aparelho desses pifar, a gente não tem como concluir a cirurgia. Então, em todos os lugares onde se faz a cirurgia endovascular, é feito com um aparelho muito mais potente, muito mais sofisticado, e esse arco cirúrgico, que se diz, ele é feito é usado eventualmente quando dá algum problema no aparelho principal, ele serve como se fosse um suporte, mas ele não pode ser o primeiro e único aparelho. Uhum. Doutor, para quem está em casa entender direitinho o que é o vascular, né? O que é a cirurgia vascular, porque quando a gente fala coração, a gente sabe onde está, quando fala o braço, uma perna, enfim, todo mundo sabe, mas o vascular, o que é o vascular e onde ele está? O cirurgião vascular, ele atua em todo o organismo, onde existir um vaso ele atua, só que com a evolução também aconteceu que as outras especialidades, como a neurologia, a neurologia faz a parte neurológica. O cirurgião cardíaco, que já é mais antigo que o cirurgião vascular, ele se ocupa basicamente das estruturas vasculares que estão no tórax. Então ele se ocupa tanto da aorta, como do coração e dos vasos periféricos daqui. E então o cirurgião vascular, basicamente, ele trabalha com o pescoço e o restante, membros, abdômen, membros inferiores, membros superiores, isso pertence à área da cirurgia vascular periférica. Onde tem vasos pelo corpo, aonde né? tem vasos. Por isso que eu digo que o cirurgião mais completo, o cirurgião que sabe realmente acessar um organismo, é o cirurgião vascular, porque nós praticamente só não mexemos em coração e em cérebro. O restante de todo o organismo, de uma maneira ou de outra, o cirurgião vascular atua. Mesmo que a gente vá fazer, por exemplo, uma cirurgia intraabdominal de aorta, nós precisamos abrir o abdômen da pessoa. Né? Então, nós não precisamos do cirurgião geral nos auxiliar, ir lá abrir para nós. Nós fazemos tudo isso aí. E esses vasos são, vamos assim, né, uma linguagem bem comum, assim. São caninhos que a gente tem pelo nosso corpo pelo qual passa o sangue, isso? Exatamente. E o problema se dá quando tranca esses caninhos, é isso? Quando tranca, quando rompe, quando, em vez de romper ou de trancar, ele dilata, né? Que são os aneurismas, que é o mais temível, que causa morte súbita em pessoas, é o aneurisma, né? O aneurisma, quando ele rompe, é uma verdadeira tragédia. Se não é detectado em tempo, o índice de mortalidade é extremamente alto. E o aneurisma pode estar só na cabeça ou pode estar em qualquer parte do corpo? Em qualquer local. É como se esse vaso rompesse. Ele vai dilatando e dilatando até que rompe. Eu aqui em Canoinhas já operei um aneurisma da artéria poplítea, que era do tamanho de uma bola de futebol de salão. Meu Deus. Ela se sobressaía do joelho. Eu nunca tinha visto um aneurisma daquele tamanho. Era uma bola de futebol de salão. Que era o que? Ele rompeu ou era inchaço? Não, ele estava dilatando. É que nem um balão. Ele vai estufando, né? Vai estufando, e chega uma hora que ele rompe. As varizes são esses vasos também? A varize é uma dilatação aneurismática, né? Das veias, né? Porque a característica do aneurisma é que ele mantém todas as camadas, tanto da veia como da artéria. Então, a varize não chega a ser um aneurisma, mas ela é uma dilatação, como se fosse um aneurisma, só que ela não chega a atingir grandes tamanhos porque ela rompe antes, né? Agora, doutor, muito se fala sobre essa questão, né? E imagino que o senhor fala muito isso no seu consultório também para as pessoas. A gente tem que cuidar também desses vasos, quer dizer, manter uma vida saudável para que não aconteça isso, ou é imprevisível? Quer dizer, pode acontecer com qualquer um mesmo praticando exercício físico, tendo uma boa alimentação? Daí nós teríamos que ver se existem aneurismas congênitos, por exemplo, né? São muito comuns na cabeça, né? No cérebro. Quer dizer, a pessoa não fez nada para provocar aquilo, não, aconteceu. Geralmente eles rompem entre os 40 e 60 anos, ele rompe. E daí, geralmente, ou deixa umas sequelas importantes, ou, às vezes, inclusive, morte súbita, né? E pode não perceber também? É assintomático.
né? A pessoa não É sabe o que assintomático. aconteceu. Eu posso Eventualmente- ter tido e nem saber o que aconteceu. Você pode ter e não saber, só vai saber quando rompe, ou eventualmente num exame faz uma tomografia por um outro motivo qualquer e ele aparece. Isso vai ter consequências lá na frente? Se não fizer alguma coisa assim, né? Uhum. Que ele sempre vai romper. Mais cedo ou mais tarde, um aneurisma sempre vai romper. Uhum. Mas se eu tiver o aneurisma, mas agora ele não vai ser provocado por um comportamento meu. Não, os aneurismas não. Os aneurismas congênitos não. Agora, o aneurisma periférico, ele pode estar relacionado com a mesma aterosclerose que nós temos, né? Que como a aterosclerose pode fechar um vaso, ela pode também dilatar o vaso. Quando o senhor fala do aneurisma, seria o rompimento disso, né? Não, aneurisma é o aumento volumétrico anormal de um vaso. Pode ser tanto veia como O artéria. rompimento é outra coisa. O rompimento é quando ele rasga. Certo. E que comportamento que eu preciso ter para prevenir isso? Isso é uma prevenção? A prevenção, bom, se for um aneurisma congênito, não tem como prevenir. Agora, o aneurisma que se adquire ao longo da vida são boas práticas de saúde, né? Não fumar, exercício, cuidar do colesterol, dos triglicerídeos, basicamente seria isso aí. Colesterol Uma vida saudável. e triglicerídeos é evitar gordura, Exato. comida muito gordurosa, essas Exatamente. coisas assim, né? E no caso de haver esse rompimento, como o senhor mesmo disse, aí entra o senhor para operar e para religar isso. Exatamente. Mas tem um tempo para isso ser eficaz? Sim, sim, sim. Quanto tempo, por exemplo, a partir do momento que eu tenho um rompimento? Depende do local dele, né? Vai depender do local. Agora, por exemplo, eu vou no urologista, né, de tempos em tempos, porque você precisa cuidar da sua saúde. Eu vou no cardiologista de tempos em tempos. O senhor acha também que é importante que a gente vá também num vascular Sim. de tempos em tempos? Sem dúvida. Porque, veja só, nos aneurismas ou nas doenças venosas ou arteriais, a grande maioria deles está localizado em partes do corpo que são de fácil acesso. Braços, pernas, abdômen, são todos lugares que são fáceis de se acessar e de se palpar os pulsos e ver se eles estão mais dilatados ou não. Então, e mesmo o aneurisma de aorta abdominal, ele é palpável, porque ele aparece muito na bifurcação da aorta, né, que vai para as duas pernas. Ele aparece muito nesse local, então ele é palpável ao exame físico. A simples palpação de abdômen detecta o aneurisma. O problema é quando é um aneurisma de aorta, torácica, que daí o raio-x vai demonstrar. E o aneurisma cerebral, daí esse aí realmente é só com tomografia. E o senhor verifica isso quando o senhor vê uma dilatação desse vaso, né, dessa veia, né, desse caninho para o qual passa o sangue. E o que ele obstrui essa passagem? É gordura? É o que exatamente? É o chamado ateroma, né? É o ateroma, que é a formação, é o depósito de colesterol na camada mais interna do vaso. Ou seja, tem muito a ver com a alimentação aí. Tem tudo a ver com a alimentação. O colesterol alto é um grande perigo. É um dos grandes fatores, né? E o triglicerídeos também entra aí. Também. E os dois têm a ver com comida gordurosa. Exatamente. Muito enlatado, empacotado. Exatamente. Né? Inclusive tem uma coisa interessante. Quando se deu a guerra do Vietnã, todos os soldados que morriam, mesmo que fossem obviamente por tiro, né? Por tiro, né? Os Estados Unidos eles fazem necrópsia. E eles viram que os soldados com 18, 19, 20 e poucos anos já tinham lesões nas artérias. E eles atribuíram isso erradamente, aí que vem um troço meio controverso. Eles atribuíram erradamente a alimentação que o americano tinha, que é com muito bacon, muita gordura e tal. E hoje se sabe que a gordura em si, ela não é o grande problema. O grande problema eu sempre confundo, gordura hidrogenada com desidrogenada. Então, uma dessas gorduras, que é o caso, por exemplo, da margarina. Margarina Ele diz que é o maior veneno que pode exatamente, ingerir. É o maior veneno que nós temos. A gordura de origem animal não tem
tanto malefício quanto essa gordura. Eu nunca sei dizer se é hidrogenada ou desidrogenada. Eu não consigo, eu sempre confundo. Dizem que se você vê como é feito também, você nunca mais come, né? Exatamente. Como tem hambúrguer... A salsicha mesmo, né? Nossa, salsicha. Pior que é gostoso. Né? E que é gostoso, né? Mas esses empanados. Meu Deus do céu. Se a pessoa vê como é produzido aquilo, a pessoa nunca mais come. Que você compra no pacotinho, só frita, né? É extremamente saboroso, cheiroso, gostoso, mas o que tem ali dentro... É melhor nem falar, Nem né? falar. Mas saiba que não é coisa boa, não, né? Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência, né? Como eu falei no início da entrevista, o senhor está aqui já há tanto tempo, mais de 30 anos, e imagino que também desenvolveu um grande carinho pela cidade, né? Então, é uma carreira aqui, né? Na nossa Canoinhas. Grandes alegrias, poucas decepções, mas valeu a pena. E não pensa em se aposentar também, né? Não. Até porque Canoinhas a gente não tem muitas opções de lazer, né? Mas o trabalho é o que move a gente e não tem jeito. Né? E o senhor também é um dos poucos da área, se não o único da vascular, né? Não, aqui tem o Dr. Igor Najima, né? São dois. Somos dois. E o Dr. Igor, que é bem mais recente, né? É bem recente. E como tem muita gente, é um problema que atinge muita gente na vascular. Sim. E precisa ter pelo menos aí, né? Até teria espaço para mais, creio eu, né? Não, eu acho que 2 já está de bom tamanho. Até porque existe a limitação justamente da parte da cirurgia endovascular, que não se pode fazer aqui, então acaba tendo que encaminhar para fora, né? Então aqui basicamente a gente faz as emergências em cirurgias arteriais e o carro-chefe nosso é a cirurgia de varizes, né? Isso é importante dizer também, né, doutor, que o doutor atende particular, mas a referência para Canoinhas vascular é Mafra, né? É isso, o Mafra no Jaraguá. SUS, né? No Pelo SUS. SUS, né? O SUS, a referência em vascular é Mafra. Até para vocês entenderem, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender. Então, mas eu vi lá no J+, o Dr. Edgar falando do que faz cirurgia vascular, como é que eu tenho que ir para Mafra? Né? Não, é porque você está pelo SUS, o Dr. Edgar faz particular, né? O SUS, ele centraliza as chamadas altas complexidades em regiões. Então, cada região tem uma cidade que é responsável pela alta complexidade, que são essas cirurgias mais, vamos chamar assim, de mais sofisticadas, né? Então, Mafra, na nossa região ficou Mafra, porque inclusive a Mafra já está com uma estrutura de hospital melhor que a nossa, né? Então, Mafra que centralizou. E daí todo mundo acha que a gente só opera varizes. Não, nós fazemos todos os tipos de cirurgia, como eu falei antes, né? Tudo que não estiver fora do tórax e da cabeça, que for qualquer problema circulatório, compete ao cirurgião vascular fazer. Recentemente, há uns 2 anos atrás, por aí, eu fui chamado no hospital porque tinha uma equipe inclusive que não é de Canoinhas, uma equipe estava fazendo uma cirurgia de rim, e na hora de retirar o rim, romperam a veia renal e eu tive que ir lá socorrer eles, porque senão o paciente ia acabar indo a óbito por hemorragia. Perigosíssimo. Doutor, eu queria encerrar nossa entrevista fazendo uma pergunta assim, até reflexiva para o senhor. Claro, como qualquer ser humano, um dia o senhor não vai estar mais aqui, mas o seu nome está nos anais da história como um pioneiro da cirurgia vascular em Santa Catarina. Eu queria que o senhor encerrasse a entrevista refletindo sobre isso, né? Da importância das pessoas deixarem sua marca desse mundo e uma marca positiva no seu caso, né? Eu só gostaria então de mostrar, porque esse aqui saiu, esse livro aqui saiu nessa última jornada de angiologia e cirurgia vascular que teve em Florianópolis nesse final de semana. É a trajetória da cirurgia vascular em Santa Catarina, retratada nesse livro, né? Então conta a história da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular aqui de Santa Catarina e nas quais está aqui o Dr. Edgar também. Muito bonito, né? Então... Mas respondendo a minha pergunta, como é que o senhor sente estando, né, entrando aí para os anais da história? É um motivo de orgulho, sem dúvida, né? Fazer parte de um livro que vai perdurar por muitos e muitos anos ainda, né? Vai estar por aqui o livro. E é a história contada aí, né? Quando não for. E justamente aqui tem a minha história, um breve currículo da minha passagem por Canoinhas, né? Deixa eu mostrar aqui na tela. Está aí. Olha só, aqui está a história do Dr. Edgar, depois eu quero tirar uma foto aqui para eu ler também.
porque eu tenho certeza que é uma história muito bonita, né? E que conta um pouco da história da medicina aqui na nossa cidade, né? Afinal de contas, como muito bem o livro mostra, o Dr. Edgar é um pioneiro, né? Que na Canoinhas é o pioneiro de fato, é o primeiro, né? Que começou a fazer cirurgias e um dos primeiros em todo o estado de Santa Catarina. Dr. Edgar, queria agradecer muito a sua presença aqui, dizer que quero recebê-lo outras vezes para a gente conversar um pouquinho mais sobre medicina, sobre a sua especialidade também. E parabéns, né? Tá, okay. Por essa, não é uma conquista não, né? É um reconhecimento, né? É um reconhecimento, não é uma conquista não. A conquista o senhor fez devagarinho ao longo de tantos anos, mas hoje é um reconhecimento por um trabalho muito bem feito em prol da nossa medicina, né? E até ouso falar em nome da cidade no sentido de agradecer ao Dr. Edgar por tantos anos dedicados à cidade. Tá, okay. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Até a próxima. Seguimos com Cidade ao Vivo.